Palavra do Senhor, Mateus 3, de 1 a 9 e de 18 a 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18, irmãos. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e ele chegou na angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Juntos, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Irmãos, quero compartilhar aqui com vocês uma coisa que eu aprendi há algum tempo atrás e que foi revolucionário, meus irmãos, sobre a nossa língua portuguesa. E especialmente, irmãos, a língua portuguesa que é falada no Brasil e a língua portuguesa que é falada lá em Portugal. Porque a gente não tem uma brincadeira com os portugueses, irmãos? Que a gente diz que eles assim são, como é que fala, irmãos? Desprovidos assim de uma certa inteligência, a gente não fala isso, irmão? Mas sem ofensa, que não é verdade, se a gente levantar aqui a mão, talvez 90% aqui sejam descendentes de portugueses, ou até, você talvez tenha, muitos irmãos aqui têm a dupla nacionalidade portuguesa, né? O presbítero Antônio Carlos é um deles. Mas é importante que a gente entender a razão pela qual às vezes a gente acha isso e tem essa brincadeira, que ela tem um motivo aí que tem a ver com a língua. É que a língua brasileira, ela é implícita, e a portuguesa, né, a língua portuguesa falada no Brasil, ela é implícita, e a língua portuguesa falada em Portugal, ela é explícita. E isso dá essa confusão com a gente. O que eu quero dizer com isso? Vamos falar isso através de um exemplo clássico, irmãos. Exemplo clássico. Você vai ao cinema acompanhado. Duas pessoas estão ao cinema. Você, por algum motivo, o seu companheiro foi lá querer comprar uma pipoca. Ela sai do seu lado, sai do seu lugar, o lugar fica vazio, você fica, alguém chega e pergunta pergunta a seguinte coisa: tem alguém aí do seu lado? Esse lugar está vazio? O que é que você responde? Que tem alguém ali, não é verdade? Não é isso que a gente fala? Por que a gente fala isso? Porque a nossa língua ela é implícita. Você parte do pressuposto de que, se alguém está perguntando se existe alguém do seu lado, a pergunta não é se existe de fato um ser humano sentado naquele momento ali do seu lado. Porque afinal, essa seria uma pergunta óbvia, se tivesse, a pessoa seria fato maluco. Então a gente já faz esse raciocínio, não tem ninguém ali, a gente está implicitamente, a gente está perguntando e a gente está respondendo, não, esse lugar está vago, esse lugar não está vago, porque a pessoa saiu por x, y, z motivos. Isso é a razão da nossa língua ser implícita. Em Portugal é diferente, irmãos. Se você vai lá em Portugal, o lugar está vazio do seu lado, o cinema, e aí você, brasileiro, chegou lá para ver um filme em Portugal. Irmão, você vai para Portugal ver filme, mas tudo bem, você é cinéfilo, e aí você pergunta, vem cá, tem alguém do seu lado? Qual é a resposta que a pessoa vai te dar, o português? Olha, pelo que a gente ouve um pouquinho, é não, e você não está vendo que ninguém tem alguém do seu lado?
porque a língua é explícita. Se você perguntou isso, se ninguém é do seu lado, é óbvio que não tem ninguém do seu lado, afinal você não está vendo que o lugar ali está vago. Tem uma outra que também é fato verídico, irmãos, não é piada, é fato verídico, uma vez que mostra um pouquinho dessas nossas diferenças. Isso aconteceu com alguém lá da família da Rafaela. Uma vez a pessoa estava lá no avião, botou a mala no corredor, e a mala não era a mala da pessoa. Aí vamos falar em português brasileiro, português de Portugal. Era da pessoa, mas o dono era o tio da pessoa. Você foi viajar, você não tem uma mala grande, você pediu a mala ao seu tio, a seu primo, ao seu irmão, seja lá quem for, para levar a mala para a viagem, para você não ter que comprar a mala. Vocês já sabem onde que eu vou chegar. A pessoa chegou e tropeçou e falou: essa mala é sua? Não, é do meu tio. História verídica. Abriu a cabeça, não abriu? Para muita gente. Por que a gente briga que eles são desprovidos assim, de uma certa inteligência? Na verdade, não tem nada a ver. É a diferença da interpretação sobre os fatos. A gente age implicitamente e os outros agem, os nossos irmãos, os nossos patrícios, agem explicitamente. Além de uma dica maravilhosa para você que vai para Portugal, essa ilustração fala um pouquinho para a gente, ou essa questão fala um pouquinho para a gente, que as respostas nem sempre são as mesmas para as mesmas perguntas. Uma mesma pergunta, falada do mesmo jeito, pela mesma pessoa, pode significar respostas diferentes, às vezes em momentos diferentes, em países diferentes, em circunstâncias diferentes, e especialmente, irmãos, como vai dizer aqui o nosso texto, em corações diferentes. Porque não é isso que o texto fala? O texto tem 3 personagens aqui. A semente, que é a mensagem do reino. Eu não vou perder tanto tempo falando até de coisas que estão explícitas aqui por Jesus. É uma parábola explicada pelo próprio Senhor Jesus. A gente vai aplicar mais do que explicar. A semente, que é a mensagem do reino, o evangelho sendo pregado. O semeador, que não é necessariamente Jesus, mas todos aqueles, inclusive Jesus, que estão compartilhando o evangelho. E o personagem principal aqui, meus irmãos, que não é a semente e nem o semeador, o personagem principal é o solo. Ou, em outras palavras, o personagem principal é o coração. Esse título que a gente vê em negrito na Bíblia, ele não consta nem no original. No grego aqui, no caso no Novo Testamento, a parábola do semeador, alguém colocou para nos facilitar. Mas eu acho que se a gente pudesse reescrever o nome dessa parábola seria a parábola dos solos. Ou, numa aplicação aí, a parábola dos corações, porque o que de fato está em voga aqui, o que está sendo explicado, são solos que mudam, que respondem diferente à mesma mensagem pregada pelo mesmo semeador. E acho que isso é muito comum hoje em dia também, continua sendo. A gente falou lá do exemplo de Portugal, mas a gente sabe que as pessoas têm reações diversas às mesmas questões. Filmes, por exemplo, às vezes você já comparou, viu ontem um filme e falou assim: que filme maravilhoso, imperdível. Aí você recomenda, a pessoa fica empolgada, ela vai lá e sai no meio do filme. Não gostou. O mesmo filme que você adorou é o mesmo filme capaz de despertar sentimentos de absoluta repulsa em outras pessoas. Quer ver outra coisa que causa isso das pessoas? Comida japonesa. Tem o time dos que amam e tem o time dos que odeiam. Tem o time, eu, por exemplo, adoro ova de peixe, aquela colocada em cima ali do sushi, uma delícia. Tem gente que só de eu falar isso, provavelmente já começou a ficar com o estômago embrulhado. Tem outros que só de falar nisso já começou a olhar para o relógio e falar: já está chegando a hora do almoço, ótima ideia, aqui na Gávea já temos 3 aqui nos arredores. Comida japonesa desperta isso. Uma declaração ou uma bandeira que uma pessoa levanta em coisas polêmicas, pena de morte, maioridade penal, coisas assim, umas pessoas defendem com fervor e outras dizem que são radicalmente contra. Não estou discutindo a questão aqui, mas as reações diversas que as pessoas têm em cima do mesmo fato. Nesse nosso texto, como nós falamos aqui, meus irmãos, é a mesma mensagem do Evangelho. Reações diferentes. Donald Carson, comentarista do Novo Testamento, diz e explica a razão pela qual Jesus falou dessa parábola. Ele diz que o Evangelho estava se espalhando e estava obtendo respostas distintas. Então Jesus, nesse texto, vai explicar
a razão pela qual esse mesmo evangelho sendo pregado tanto por Jesus como pelos seus discípulos, os apóstolos, ele recebia tantas respostas diferentes. Jesus fala, é como, e isso aí é o reino de Deus, é como um mensageiro, é como um semeador que prega e ela cai em solos diferentes e recebe respostas diferentes. E vejo isso por duas perspectivas, a primeira e a segunda que eu considero aqui principal, e que na verdade é o foco do texto. A primeira perspectiva é aquela de quem semeia, do semeador, que pode ser nós também. Por que é importante nós vermos essa palavra, nós que ouvimos e vemos essa palavra, nós que semeamos? Porque assim como o texto nos diz, e assim como aconteceu com Jesus, nós teremos respostas as mais diversas em relação à mensagem que levamos. Às vezes você fala de Jesus e as pessoas se interessam em aprofundar e saber um pouquinho mais sobre aquilo. Às vezes você fala de Jesus e a reação é de total indiferença. Você fala de Jesus, às vezes é total um choro, é um quebrantamento, é um pranto. E às vezes a mensagem é de total rejeição, e a gente precisa estar preparado para isso, e é para isso também que Jesus falou dessa mensagem. E o recado que fica para a gente é: não se frustre. Será que sou eu que estou pregando mal? Será que sou eu que não tenho unção? Será que sou eu que... Olha, na evangelização eu já aprendi uma coisa, e que é uma realidade bíblica. A evangelização, ela nunca é frustrada, os resultados sempre são 100%. Porque evangelizar, irmãos, é falar do evangelho, anunciar Jesus. Evangelizar não é converter, são departamentos totalmente diferentes. Por isso que a evangelização nunca é, na verdade, frustrada. Vamos dizer assim, ela tem 100% de resultado positivo. Porque o meu trabalho é falar de Jesus. Isso cabe a nós, não cabe aos anjos, não cabe ao Espírito Santo, cabe só a nós, a você, semeador, discípulo de Jesus. Ao Espírito Santo, aí é o outro departamento, é o departamento da conversão, e aí é com ele. Então, falhar na evangelização, na verdade, a gente falha, entre aspas, em dois aspectos. Primeiro, se a gente está levando uma mensagem diluída, não a mensagem da palavra de Deus. Mas eu já descarto, porque eu acho que aí já não é nem mais evangelização. Se eu estou evangelizando, vem para Jesus, que você só vai receber bênção sobre bênção. Meus queridos, infelizmente, isso não é evangelização, é um outro evangelho, como o apóstolo Paulo vai dizer nos contextos da época. Venha para Jesus, que você nunca terá problema. Isso é outra coisa, não é Jesus, não é o evangelho aqui da palavra de Deus. Descartando essa possibilidade, a outra possibilidade do fracasso é, na verdade, a nossa omissão. E aí sim, a gente fracassa não na evangelização em si, mas fracassamos porque deixamos de semear. E aí sim é o nosso fracasso. Por isso, já que evangelizar não é converter, evangelizar é anunciar a Jesus, e essa é uma tarefa nossa, meus irmãos, o que o texto também nos fala é: se prepare para as reações, mas semeie, 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 e continue a semear em todo tempo, em toda ocasião. Semeie virtualmente, semeie face a face, semeie sutilmente, semeie descaradamente, semeie numa grande multidão, semeie numa conversa um a um, semeie para um conhecido, semeie para um desconhecido, semeie na sua casa, semeie para aqueles que não são da sua casa. O importante, que essa parábola nos diz também, é semear. O resto pertence ao Espírito Santo de Deus. Mas a perspectiva maior que o que Jesus quer falar aqui é daquele que recebe a palavra. E aí também vejo, meus irmãos, que temos duas realidades aqui presentes também aqui. E a primeira delas é óbvio quando a gente anuncia para as outras pessoas. São aqueles a quem recebemos. Olha os solos como eles serão diferentes, como nós já falamos aqui. Essa é uma perspectiva de quem recebe. Mas também é uma perspectiva de quem recebe, porque quem recebe também somos nós. Pode dizer assim: mas pastor, eu já recebi Cristo Jesus na minha vida, reconheci, declarei e confessei que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Essa palavra continua sendo para você, mas se você ainda não fez isso, se você ainda não confessou com a sua boca, com o seu coração, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, confesse hoje.
creia que não há nenhum outro caminho a se chegar até Deus que não seja o caminho de Jesus, a vida de Jesus, o sacrifício de Jesus. Creia nisso. E assim, diz a palavra de Deus, você será salvo. Essa é a única maneira, o único jeito de você ser salvo. Mas se você já foi, essa palavra continua sendo para você, porque em determinados momentos, irmãos, nós passamos por solos diferentes na nossa vida. Eu não vejo aqui, e eu vejo uma vez o pastor Rick Warren falando sobre esse texto, ele não estava pregando sobre esse texto, mas mencionando, que isso aqui na verdade não são necessariamente pessoas estanques. Existe a pessoa que será sempre um solo rochoso. Existe a pessoa que será sempre um solo cujos espinhos vão sufocar. Existe sempre aquele que é semeado à beira do caminho, aquele sempre que será um terreno fértil. Volta e meia, na minha vida, eu sou um terreno rochoso, eu deixo os espinhos, eu fico à beira do caminho, e às vezes eu sou um terreno fértil para a palavra do Senhor. E você pode argumentar, olha, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu creio nisso. E creio, como um bom presbiteriano, que aqueles a quem Deus quiser salvar, Ele vai salvar, irmãos. Isso é um decreto da graça de Deus, na hora certa, no momento certo, que pode não ser na primeira vez que você evangeliza, pode ser nos últimos segundos de morte, pode ser da última vez que a pessoa ouve a respeito de Jesus, da milésima vez, mas no momento certo, na hora certa, Deus vai determinar a salvação e vai preparar aquele terreno como um terreno fértil. Mas eu também creio que existe um outro processo que se chama santificação, das quais todos os que são salvos participam. E isso tem a ver também com a minha consciência, com a minha escolha, com a minha busca, com a minha intenção. E aí eu escolho ser esse terreno, ou eu deixo as coisas que circundam esse terreno ser mais forte do que a mensagem do Evangelho. E isso tudo, meus irmãos, é ou decretado em alguns momentos, ou permitido por Deus. Vamos falar dos solos? O primeiro deles, eu vou sempre falar primeiro o que Jesus disse ali como parábola, e depois a explicação da parábola, que o próprio Senhor Jesus falou. Como eu disse, irmãos, essa é uma parábola que quer pouca explicação e mais aplicação, porque o próprio Senhor Jesus já explicou. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. E a todos, essa explicação, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Hendrickson chama esse solo, e aí a gente vai chamar cada solo de um nome, é o solo da insensibilidade, irmãos. Os irmãos que estão acordados, repitam comigo, é o solo da insensibilidade. J. Carson fala o seguinte: algumas pessoas ouvem a mensagem do reino, mas elas, como caminho de terra endurecida, e acho que essa é uma imagem fácil da gente visualizar, não deixam a verdade penetrar em seu coração, e antes que ela realmente entendam, o demônio a arrebata. É importante essa explicação, porque o texto não nos diz que o demônio arrebatou uma palavra de fato solidificado, porque essa palavra ficou à beira do caminho. E ele fala, Jesus mesmo diz, que são os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, e depois da não compreensão da palavra do reino, aí que vem o demônio e arrebata aquilo que de fato não está solidificado dentro do coração da pessoa. E o que é o sentido de compreender? Claro que não é necessariamente o sentido intelectual, não é a compreensão intelectual dos fatos, porque compreender intelectualmente essa parábola, meus irmãos, todos nós vamos entender. Não é difícil ler no bom português, na boa tradução, o que Jesus está querendo dizer com isso. A questão é a aceitação e o modo como as pessoas se fecham, e por isso o solo da insensibilidade, se fecham para ouvir a palavra de Deus, porque eles ouvem, mas rejeitam, não compreendem. Eles ouvem, mas não escutam, ou escutam, mas não ouvem. Entra pelo ouvido, talvez entre pelo cérebro, mas não passa para o coração, não vira verdade aqui dentro, e logo é rejeitado. O Howard Hendrickson também fala o seguinte: talvez ele não aceite porque ele não gosta do pregador, ou não gosta de ser lembrado de uma fraqueza em particular. Seja qual for o momento, ele não reflete ou medita sobre o significado da mensagem, então ele não
absorve. E aí a palavra não tem mais sentido de ficar ali. Jesus provavelmente pensou nos fariseus, homens que ouviam a palavra do Senhor, mas que detestavam Jesus e de fato nunca absorveram o que Jesus falou e negaram toda a palavra que ouviram da boca do próprio Filho de Deus. Gente que se fecha, está ouvindo, mas está em outro planeta. Está escutando, mas rejeita totalmente, a mensagem não fica aqui dentro. Esses são os que foram semeados à beira do caminho, com o solo da insensibilidade total à mensagem pregada. O texto continua dizendo que outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Jesus explica, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, e preste atenção nessa expressão, e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E esse é um dos destaques do texto aqui. Ele logo recebe a palavra com alegria, e ele logo a abandona. Esse é o solo da superficialidade. Vamos chamar esses os discípulos logo? São os primeiros a levantar a mão para Jesus e o primeiro a abandonar. São às vezes os primeiros a chorarem de quebrantamento e são os primeiros a errarem no erro pelo qual acabaram de chorar. São os primeiros que dizem, olha só, eu vou participar, eu vou fazer, eu vou acontecer na obra de Deus, senti uma coisa tremenda no meu coração, mas aí vem alguma outra coisa no momento seguinte. Logo, essa palavra já é tirada, sufocada, superficializada, e ali a coisa passa. É o pessoal do fogo, do retiro, da animação, do sentimento, mas aí vem um problema dentro da igreja, não quero mais. Mas aí vem uma angústia, por causa do Evangelho, sempre tudo aqui é por causa do Evangelho, e essa fé se enfraquece. E aí chega uma perseguição, seja física ou seja moral, e a gente deixa Jesus de lado, e por incrível que pareça, muda de lado e fica de lado de quem nos persegue. É o péssimo ditado que diz que se não puder vencê-los, junte-se a eles. Se você não puder vencer o mundo, junte-se ao mundo. Desista da sua fé. Para que ficar aí sofrendo, lutando? Desiste. Vai-se junto a ele. E esse é o coração superficial desse terreno rochoso. E o que essa pessoa ignora, e é uma frase linda que eu achei nesse comentário do Howard Hendrickson, ele fala o seguinte: a pessoa do solo rochoso, ele ignora que o caminho da cruz é o caminho de casa. De que quando nós estamos, irmãos, passando pela nossa via dolorosa, na nossa angústia e na nossa perseguição, nós estamos no caminho certo, por causa do Evangelho, nós estamos no caminho certo. Não é uma palavra para você amar a perseguição. Damos graças a Deus que estamos no Brasil, fisicamente somos pouco perseguidos, não vão dizer não perseguidos, mas pouco perseguidos. Graças a Deus, porque as angústias elas vêm e vão, não quero me apaixonar pelas minhas angústias, mas saber que se existe alguma coisa sobre mim, que tem causado o que o texto está nos dizendo, em função do Evangelho, você não está distante de casa, pelo contrário, é o caminho de casa, é o caminho da cruz, é o caminho estreito que Jesus está conduzindo a sua vida. E sabe por que a gente às vezes desiste? Porque falta a raiz, falta a profundidade, falta algo além do que as pessoas se comprometem no normal, porque as pessoas se comprometem muito bem com a emoção, não é verdade, irmão? Faz o culto, seja uma música maravilhosa, uma pregação, um apelo incrível, as pessoas dizem, eu vou mudar de vida, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas logo vem as coisas, o preço da mudança, o preço do discipulado, o preço do Evangelho, e aí a gente já, mesmo sem dizer eu rejeito, a gente já vai tomando a nosso caminho pela esquerda, pela direita, e vai saindo do centro da vontade de Deus. Esse é o segundo solo do Evangelho. Terceiro, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Vamos chamar esse terceiro solo do solo da fascinação. E aí tem duas fascinações aqui.
Primeiro, as preocupações dessa vida. E as preocupações dessa vida é literalmente desta era. E por que em relação à preocupação desta era? É um contraste de Jesus com a era do porvir. Jesus está falando, aquela pessoa que é sufocada pelo espinho, ela tem um foco no mundo, não tem um foco no reino de Deus. O seu prazer, a sua conquista, o seu alvo, de todas as coisas, está aqui, não está lá em cima, onde Deus habita, na face de Deus, no poder de Deus, nos valores de Deus, no reino de Deus, que também é para ser implantado aqui na terra, meus irmãos. E o engano das riquezas, que é o que o texto continua a dizer, que é quase que como um companheiro lá de cima. Os enganos da riqueza e os valores, as preocupações dessa vida, hoje elas estão intimamente ligadas, não tem a menor dúvida disso, já que um grande valor hoje é, de fato, o amor ao dinheiro. E o resultado disso tudo a gente já sabe, são as frustrações, e são as riquezas, e são as tristezas. Pessoas que vivem sufocadas pelos espinhos, e a impressão que tem é que elas ficam sufocadas pela vida. Porque o que as preocupações do nosso tempo, da nossa era, e o engano das riquezas, ele promete, ele não cumpre, por isso que é chamado de engano. Mas existe um quarto solo, que é a semente que caiu nele. Esse é aquele que ouve, ele entende, ele tem fé, ele deseja saber mais, ele busca saber mais, ele luta contra si mesmo, ele persevera nas tribulações, ele reflete, ele ama o reino de Deus, e o resultado disso tudo é o que Jesus vai falar aqui, ele frutifica. De maneiras diferentes, o texto nos diz aqui, mas ele frutifica. E esse é o solo da submissão ao Evangelho. A pergunta que fica, meus irmãos, não é, toda vez que nós escutamos a palavra de Deus, não é o que você ouviu. O que você ouviu, talvez você saiba discorrer intelectualmente. A pergunta é, principal, o que é que você faz com o que você ouviu? O que você tem feito com aquilo que você tem ouvido? O que acontece depois que você ouve a mensagem de Deus? E o convite, seja na pregação aqui, seja no momento na sua casa de leitura devocional, seja em qualquer lugar que você ouvir a palavra de Deus, o convite da palavra é, seja um solo bom, como esse que nós acabamos de ler aqui. E por isso eu quero trabalhar com vocês 5 coisas, bem rapidamente, para a gente levar aqui para a nossa casa. A primeira delas, para ser um solo bom, escute, gostando da introdução ou não, gostando do pregador ou não, às vezes a cadeira um pouquinho desconfortável ou não, escute a mensagem, essa é a primeira lição. Ouça a mensagem e lembre-se que, em primeiro lugar, o grande mensageiro aqui não é a pessoa que está aqui, mas é Jesus Cristo. Uma coisa interessante sobre a toga, irmãos, não que eu acho que ela tenha que ser necessariamente usada em todos os contextos, mas uma coisa interessante da história da toga foi, é claro, um contraste com a batina católica, que ali nos reformadores era cheia de paramentos, e a toga era uma coisa mais sóbria. Hoje para as pessoas é uma coisa bem espalhafatosa, mas aqui era um símbolo de sobriedade, de humildade. Mas uma outra coisa interessante também, que é o mesmo sentido do uniforme, acho que já falei isso aqui com os irmãos, porque ela esconde o pregador. Não apenas porque vocês vão reparar se a gravata minha é bonita ou é feia, se o terno está lavado ou não está, ou coisas parecidas, mas é o símbolo de que aqui, seja Felipe, Leonardo, Timóteo, João, seja lá quem for, quem está aqui é um pregador do Evangelho, ou a verdade, é a palavra de Deus sendo pregada, independente de quem for. Isso é uma coisa interessante a respeito da toga. E na Bíblia, meus irmãos, eu acho também outra coisa muito para chamar a nossa atenção, até as mulas falam. E as mulas falam de coisas interessantes e verdadeiras a respeito do reino de Deus. Por isso escute, mesmo quando a mula fala. Porque por trás daquilo tudo pode ter uma grande verdade. E se é de Deus, irmãos, tem uma grande verdade. Seja na boca de quem for. Se é verdade de Deus, isso é uma verdade. Por isso, abra os seus ouvidos para escutar. Mas depois de escutar, medite. E não deixe ficar apenas na superfície do momento. Porque às vezes a gente faz isso, a gente escuta, mas depois não reflete. A palavra sai do nosso entendimento. É que nem filme ruim. Tem filme que às vezes no final do dia eu esqueci que eu fui ao cinema. Tão ruim que às vezes a gente nem lembra da história.
E não é que a palavra seja boa ou ruim, mas às vezes a gente deixa em minutos seguintes aquilo que nós acabamos de ouvir não se assentar dentro de nós, mas a gente deixa escapar. Muita gente entende um pós-lúdio, né? A gente impetra a bênção, ora, impetra a bênção e começa o pós-lúdio. O pós-lúdio é que nem sinal da escola. Bateu, está na hora de ir embora, é a chamada, é a deixa, é a dica, vamos embora. O pós-lúdio é o momento onde a gente começa a refletir e assentar aquilo que nós acabamos de ouvir. E seja na sua casa também, irmãos. Existe um pós-lúdio da mensagem toda vez que você lê a Bíblia. Não precisa ser cantado, não precisa ser instrumental, mas se você ler, né? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Glória a Deus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem maravilhosa, amém. Vamos ligar a televisão. Primeiro que você não ouviu, você leu, mas você não ouviu, e depois aquilo que você faz não fica ruminando na cabeça, e a palavra de Deus se assentando dentro do seu coração. Deixa isso acontecer todas as vezes que você ouve a mensagem, a semente do Evangelho. Terceiro lugar, se comprometa. Não seja um solo rochoso, empolgado, que logo recebe e logo desiste. Você sabe qual é a saída para você deixar de logo receber e logo desistir? É se comprometer. A gente faz uma atitude, um movimento inverso a isso. A gente quer sentir para se comprometer. Eu acredito que a gente tem que se comprometer para se comprometer e eventualmente sentir. Nós até falando isso ontem na célula dos jovens, sobre exatamente esse assunto. E isso é se aprofundar, criar raiz, independente do que eu sinto, e independente das circunstâncias. Não é só uma questão de sentimento, irmãos, é a questão de circunstâncias. A gente vai fincar a nossa raiz, e daqui eu não saio, de Jesus eu não saio, de Jesus ninguém me tira. E uma imagem que eu achei interessante, estava construindo esse sermão, foi de uma grande tempestade no mar. Imagina que você está dentro de um barco, e aquela tempestade está ali acontecendo, aquela chuva grossa, e os ventos aqui rolando de maneira forte, você está ali no barco, as ondas tentando te levar para um lado, para o outro, e aquele barco, aquela água entrando, saindo, tipo pesca mortal do Discovery, aquela coisa assim terrível. Mas você está segurando no barco e fala assim, daqui eu não saio. Porque nesse barco, o vento está forte, a chuva está ruim, o mar está revolto, mas o dono desse barco é Jesus, e para onde ele me leva é onde eu quero ir. E posso dizer uma coisa? Volta e meia nesse barco, e nesse cenário, existem uns salva-vidas que aparecem, que eu não vou nem chamar de salva-vida, vou chamar de salva-morte, porque são botes que aparecem para a gente, falando assim, sai desse barco, entra aqui, eu vou te levar para outro lugar, vou te levar para uma praia mais segura. E a gente, desesperado e às vezes medroso, temeroso a respeito da situação, a gente entra nesse bote, que tira a gente da tempestade rapidinho, mas a questão não é aonde a gente está, a questão é para onde ele vai nos levar. Só o barco de Jesus leva a gente para o caminho certo. Só o barco de Jesus nos leva, na palavra do Hendrickson, para a nossa casa. O bote, meus irmãos, nos leva para uma vida de perdição. Por isso se comprometa. O barco está quase afundando, pode deixar que Jesus não deixe afundar não, mas pode deixar que às vezes ele deixa que nem Pedro, ali a última unhazinha de Pedro, mãozinha de Pedro, ele deixa a gente chegar, até para que a gente diga, salva-me Senhor, e Jesus tira a gente daquela circunstância. Mas se comprometa, finque a sua raiz e lute, seja um subversivo, viva na famosa contracultura do mundo, amando o reino de Deus e não amando o reino desse mundo. Ame os valores loucos da palavra de Deus. Faça das coisas de Deus o seu projeto de vida, mesmo que signifique para as outras pessoas uma coisa absolutamente ridícula, como eu tenho aqui uma ilustração de duas partes aqui para vocês. Essa semana, alguns irmãos aí já estão em profundo desespero, porque vão ter que fazer o imposto de renda, e vão ter que entregar, o prazo termina aí amanhã, né? Bom, semana eu peguei um táxi, não é a palavra para os taxistas, mas o taxista estava começando a falar, ele falando da renda dele, não perguntei, tá, irmão? Mas chegar o táxi, quanto é que você ganha? Não faz sentido. Mas ele falou e tal do táxi, etc, falou que estava dando uma boa renda e tal, paraná,
pelo que ele me falou, ele está acima da faixa de isento, obviamente, mas ele declara isento a sua imposto de renda. E falou para mim isso na maior tranquilidade, e o pior não é na tranquilidade, é com aquela sensação que você já deve ter passado por aí, de que na verdade ele está fazendo uma coisa muito mais esperta do que eu e você, que sendo ou não isentos, queremos fazer a coisa direito. Sexta-feira eu estava subindo ali no elevador do shopping, Botafogo, e aí a conversa no elevador, não botei meu ouvido para escutar, isso estava sendo alto e bom som, era também de 3 rapazes conversando sobre exatamente a mesma coisa, de como era muito legal, de como eles eram muito espertos, porque eles conseguiram burlar, fazer de um jeito que não tem a menor ideia como, e não faça, de burlar o imposto de renda e pagar muito menos daquilo que eles deveriam. Você já deve ter ouvido coisas assim, principalmente nessa época aqui do imposto, e outras coisas parecidas, e Jesus nesse sentido inclusive é subversivo. Ele olha para a moeda e fala: qual é o rosto que está aqui? Não é o rosto de Deus, não é o rosto de Jesus, é o rosto de César, dá a César o que é de César. E esse é só um exemplo, irmãos, não é a palavra sobre imposto de renda, mas muitos e muitos e muitos outros valores que a gente ouve por aí, em que a gente tem que ser subversivo e falar assim: as pessoas não creem nisso, mas eu creio, eu vou ficar com a palavra de Deus. E por último, se submeta a tudo que o Evangelho se disser, e seja esse terreno fértil. Alegre-se com tudo, porque o resultado da satisfação em Deus é o fruto, é vida, é alegria. É isso que a palavra de Deus nos promete. Como é que você está ouvindo a mensagem? Não é se você está ouvindo, porque todos nós ouvimos, seja na igreja, seja em casa, em outro lugar. É como você está respondendo essa mensagem. Se você quer de fato ouvir e ouvir, ou você quer de fato ouvir, obedecer e viver sendo esse terreno fértil para a glória do nosso Senhor. Que Ele nos frutifique, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela Tua mensagem, pela Tua palavra, e pedimos ao Senhor que a Tua graça nos transforme, nos faça um terreno fértil, trabalhe dentro de nós, ó Senhor, mudando, ó Senhor, a nossa consciência, o nosso coração, Senhor, a nossa vida, para que a gente rejeite os espinhos, para que a gente rejeite, Senhor, o não ouvir, a insensibilidade, para que a gente rejeite, Senhor, os terrenos rochosos, rejeite a superficialidade das coisas, e em todo tempo, em todo momento, ao ouvirmos, ó Deus, o Teu Evangelho, a Tua palavra, a gente seja um terreno fértil para a glória do Teu nome. Faz-nos árvores não cheias de folhas, Senhor, mas árvores cheias de frutos, que Te glorifiquem, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.